Vamos lá. Eu pensei que tinha de BO. Tá redondo, né? Tranquilo. Tudo bem? Bom dia a todos. Iniciamos agora a audiência pública para avaliação das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2021. O Eduardo, representando a Prefeitura Municipal, ele que está lotado na Secretaria da Fazenda, já é de conhecimento de todos. Ele assume já imediatamente a audiência. Logo em seguida, será dado voz tanto aos vereadores como aos munícipes presentes. Tá? Sugestão nossa que, primeiramente, os munícipes sejam ouvidos, até porque os questionamentos ou opiniões dos munícipes, por bem, devem pautar também os vereadores. Então, é importante que os munícipes tenham essa prioridade. No mais, Eduardo, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Câmara Municipal, satisfação em revê-lo, né? Esteja à vontade para conduzir a audiência, né? e trazer aqui todas as explicações e os demonstrativos que se fizerem necessários. Seja bem-vindo. Você que nos acompanha também pelo canal da Câmara no YouTube, as transmissões que estamos fazendo, tenham todos um bom dia, e a partir de agora, então, o Eduardo já tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção que essa casa sempre dispensa às nossas apresentações. Em nome do prefeito Marcão Marque, nós queremos agradecer também a presença de todos e a atenção dispensada pelos nossos demonstrativos. Então, nós vamos começar atendendo ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, audiência para avaliação das metas fiscais de 2021. Então, nós temos aqui um quadro consolidado da Receita Orçamentária. Então, vamos falar dos valores acumulados, que impostos, taxas e contribuições, 157 milhões e 65 mil, contribuições, 21 milhões e 42 mil, receita patrimonial, 4 mil, receita de serviços, 57 mil, transferências correntes, 297 milhões e 777 mil, outras receitas correntes, 1 milhão 420 mil, receitas interorçamentárias, 22 milhões e 196 mil, e depois as receitas de capital, operações de crédito, 1 milhão 534 mil, transferências de capital, que são os convênios destinados às obras, 3 milhões 538 mil, a receita bruta, 506 milhões 434 mil, daí transferimos recursos ao Fundeb, que são os 20% retidos das principais receitas, tipo FPM, ICMS e PVA. Transferimos 43 milhões 991 mil, totalizando a receita total líquida de 462 milhões 442 mil. Então, esse foi o total entre receita da Prefeitura e receita do Instituto de Previdência. Aqui um quadro isolado, só a Prefeitura Municipal, impostos, taxas e contribuições de melhoria, 157 milhões e 65 mil, outras contribuições, 7 milhões e 260 mil, receita patrimonial, 668 mil, receita de serviços, 57 mil, transferências correntes, 297 milhões e 777 mil, outras receitas correntes, 1 milhão 420 mil, interorçamentárias, 191 mil, depois a receita de capital, operações de crédito, de 1 milhão 534 mil, transferências de capital, 3 milhões 538 mil, e depois transferimos ao Fundeb 43 milhões 991 mil, com um total da receita líquida de 425 milhões e 52 mil. Notem aqui que nós tínhamos uma previsão de 341 milhões 780 mil e arrecadamos 425 milhões 520 mil. Isso nos deu um excesso de arrecadação de 83 milhões 740 mil. Aqui a receita do Instituto de Previdência, contribuições, 13 milhões 782 mil, receita patrimonial, 1 milhão 136 mil, e as receitas interorçamentárias, 22 milhões. Total da receita bruta do Instituto de Previdência, 36 milhões 923 mil. E aqui o quadro das principais receitas. ICMS, 160 milhões. FPM, 42 milhões 693 mil. Fundeb, 41 milhões 581 mil. IPTU, 38 milhões 400
69 mil. ITBI, 37 milhões e 70 mil. ISS, 33 milhões e 713 mil. IPVA, 15 milhões e 857. SUS, recursos transferidos do SUS, 13 milhões e 301 mil. E recursos transferidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 7 milhões e 57 mil. Um quadro da despesa orçamentária, aqui consolidado também. Pessoal em cargos sociais, empenhado 166 milhões 334 mil, juros em encargos da dívida, empenhado 1 milhão 656 mil, outras despesas correntes 182 milhões 824 mil, despesas interorçamentárias 13 milhões 473 mil, e depois as despesas de capital, com investimentos de 10 milhões e 95 mil, e amortização da dívida de longo prazo, 25 milhões 738 mil, totalizando, consolidado, 400 milhões 120 mil. Isso, em relação à receita, nos dá um superávit de 62 milhões 322 mil. Aqui um quadro da despesa da Prefeitura, pessoal em encargos sociais, 157 milhões 158 mil, juros em encargos da dívida, 1 milhão 656 mil, outras despesas correntes, 179 milhões 978 mil, despesa interorçamentária, 12 milhões 852 mil, e depois as despesas de capital e investimentos, 9 milhões 811 mil, amortização da dívida, 25 milhões 738 mil, totalizando uma despesa total de 387 milhões 193 mil, gerando um superávit em relação à receita de 38 milhões 326 mil. Esse superávit é o comparativo do total da receita arrecadada com a despesa empenhada. Depois a despesa da Câmara Municipal, pessoal em cargos sociais, empenhado 8 milhões e 20 mil, outras despesas correntes 2 milhões 471 mil, despesa interorçamentária 396 mil, e depois investimentos de 271 mil, totalizando uma despesa de 11 milhões 158 mil. Como a Câmara não tem receita, ela gera um déficit de 11 milhões 158 mil. O Instituto de Previdência, pessoal em cargos sociais, empenhado 1 milhão 157 mil, outras despesas correntes 374 mil, despesa interorçamentária 225 mil, depois os investimentos de 14 mil, totalizando uma despesa de 1 milhão 769 mil em relação à receita arrecadada, gerou um superávit orçamentário de 35 milhões 153 mil. Em geral, no município de Itupeva, Prefeitura Municipal, receita realizada 425 milhões 520 mil, despesa empenhada 387 milhões 193 mil. Câmara Municipal, 11 milhões 158 mil despesa empenhada. Instituto de Previdência, 36 milhões 923 mil arrecadado e 1 milhão 769 mil de despesa empenhada. Total do município, 462 milhões de receita arrecadada, com despesa empenhada de 400 milhões 120 mil. Principais indicadores e limites constitucionais. Então, resultado nominal. Resultado nominal é a variação da dívida de um exercício para o outro. Nós tínhamos uma dívida fiscal líquida em 31/12/2020 de 23 milhões 255 mil. Nós temos uma dívida fiscal líquida atualmente de 17 milhões 150 mil. Então, houve uma variação dessa dívida de 6 milhões 104 mil. E aqui, o resultado negativo é sempre importante, porque significa que a dívida ela diminuiu. Limite de endividamento. Em relação à receita corrente líquida, nós podemos nos endividar em 120%. Nós temos uma receita corrente líquida de uma dívida consolidada líquida de 87 milhões 666 mil, com uma receita corrente líquida de 416 milhões 655 mil. Então, nós temos 21,04%, bem abaixo do limite instituído. Resultado primário. Aqui no resultado primário das receitas, nós diminuímos as aplicações financeiras e as operações de crédito, então nós temos uma total das receitas fiscais de 436 milhões 910 mil, e nas despesas, nós diminuímos os juros e encargos da dívida e a amortização da dívida, o principal da dívida. Nós temos total de despesas fiscais de 354 milhões 528 mil. Totalizando num resultado primário de 82 milhões 382 mil. Eu peço licença para tirar a máscara, porque começa a transpirar. Então, o resultado primário também bem acima daquele que foi programado quando nós elaboramos a LDO de 2021, lá em 2020, em abril de 2020.
Aplicação no ensino. Receita resultante de impostos. Nós somamos todos os impostos e temos que aplicar no mínimo 25%. Então, os impostos, 365 milhões, nós temos que aplicar no mínimo 91 milhões na educação, nós aplicamos 98 milhões. Então, 26,87%. Isso significa que aplicamos além do mínimo obrigatório. Os recursos do Fundeb. Nós recebemos do Fundeb 41.619.000. Tínhamos que aplicar no mínimo 70% na valorização do magistério, totalizando 29.133.000. E aí, as despesas com o magistério, nós liquidamos 32.092.000. Então, estamos acima do mínimo obrigatório também, de 77,10%. E aplicamos 42.929.000, ou seja, 103,14% daquilo que nós recebemos. Aplicação na saúde. Então, receita resultante de impostos, de todos os impostos, no mínimo 15%, 361.980.000 de receita de impostos e aplicação mínima obrigatória de 54.297.000. Nós liquidamos com as despesas de saúde 82.376.000, que corresponde a 22,75%, ou seja, bem além do mínimo obrigatório, que é de 15%. E aqui, para encerrar, as despesas com o pessoal. A receita corrente líquida no quadrimestre atual, 416.655.000. No máximo, nós poderíamos liquidar 224 milhões, nós liquidamos, e o limite prudencial de 95%, 213.744.000. Nós liquidamos no exercício 169.638.000, correspondente a 40,71% da receita corrente líquida, ou seja, bem abaixo daquele limite disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Objetividade. Acho que essa foi a mais dinâmica das apresentações que o senhor já fez aqui, né? Particularmente, eu prefiro, né, para que o espaço seja aberto, né, para, de fato, que se dê espaço para a população e para que os vereadores, né, se manifestem. Eu acho mais saudável. O relatório nós temos, e quem tiver o interesse, né, ele vai estudar o relatório. Agora, a audiência, ela, no meu entendimento, ela precisa ser um espaço mais de discussão. E, assim sendo, eu gostaria de abrir, consultar o Legislativo, quem se inscreveu para a palavra, já para abrir. Informar também aos senhores que eu estou com uma situação no jurídico, eu vou precisar me ausentar por alguns minutos, mas será muito bem conduzida pelo Eduardo, não é, Eduardo? Fique à vontade. Quem está inscrito para a palavra é o senhor José Strabelli, primeiramente os munícipes, depois os vereadores. O senhor tem 5 minutos para o uso, senhor José. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, insisto na necessidade de fazer essas reuniões em horários que todos os interessados, inclusive quem trabalha em horário comercial, possam participar, para que possam ser consideradas como audiência pública. Eu tenho acompanhado boa parte das audiências públicas de prestação de contas da Secretaria da Fazenda desde 2018, e sempre nos mostram que a Prefeitura tem atingido as metas fiscais, que os gastos obrigatórios têm sido feitos de acordo com a lei, etc. Mas não nos mostram que a Prefeitura tem cargos em comissão sem característica de direção, chefia e assessoramento e sem exigência de escolaridade nem experiência para o preenchimento, conforme apontado pelo TCE em todas as contas da gestão Marcão Marque que tiveram análise concluída pelo Tribunal até o momento. 2017, 18 e 19. No relatório de 2019, diz ainda
que a maioria dos nomeados em comissão não possui formação em nível superior, 205 servidores, sendo certo que alguns sequer completaram o ensino fundamental. E mais, há nomeados em comissão que são analfabetos. Faz contratações com dispensa de licitação sem respaldo para enquadramento nessa modalidade, 2017 e 2018. Comete irregularidades no processo licitatório, na execução contratual, no chamamento público, bem como na execução do contrato de gestão, 2018. Gasta com pessoal acima do limite previsto em lei, 2017, 18 e 19. Aumentou a dívida de curto prazo em relação ao exercício anterior, 2018 e 2019. Aumentou a dívida de longo prazo em comparação ao exercício anterior, 2019. Esses são alguns poucos dos apontamentos que levaram o TCE a dar parecer desfavorável para as contas desses 3 anos. Qual a garantia que o senhor nos dá de que esses problemas foram superados nos anos seguintes, inclusive 2021 e mesmo em 2022, ou veremos em breve o mesmo parecer do TCE? Porque, só para citar exemplos recentes, o prefeito nomeou 2 ex-vereadores para cargos em comissão. Eles têm formação e experiência para o exercício do cargo? Também dispensou de licitação a contratação de uma organização para prestação de serviços no valor de R$ 1.580.000, fundamentando pelo inciso 8 do artigo 24 da Lei 8666, que prevê dispensa para aquisição de serviços prestados por órgãos ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado em data anterior a 1993. Mas a organização contratada é privada e foi fundada em 2008. Por que a Prefeitura de Itupeva não consegue gerir os recursos públicos de acordo com o que manda a legislação? Por que, mesmo em audiências públicas, nós nunca somos informados sobre essas situações, mas só sobre as que são favoráveis à Prefeitura? Senhor Strabelli, obrigado pela presença. Nas questões jurídicas de admissão, eu não posso responder. Existe um corpo jurídico na Prefeitura e que esses questionamentos devem ser feitos diretamente ao corpo jurídico. Quanto a gerir os recursos, o que nós sempre apresentamos aqui é que nós aplicamos na educação, nós aplicamos recursos além dos mínimos obrigatórios em saúde, nós estamos dentro do enquadramento das despesas com o pessoal. E nós tivemos um excesso de arrecadação de R$ 83 milhões. Isso nos obrigou a ser mais ágeis na aplicação dos recursos na educação, porque senão nós não conseguiríamos o mínimo obrigatório de 25% de acordo com o artigo 212 da Constituição. Então, quanto à gestão dos recursos, esse ano de 2021, nós terminamos com excesso de arrecadação e com superávit financeiro da ordem de R$ 1 milhão. Então, hoje em dia, nós temos um fôlego para podermos pagar as nossas dívidas mensais. As nossas dívidas não, as nossas despesas mensais. A dívida de curto prazo ela foi sanada, tanto é que nós temos um superávit financeiro, que é o ativo circulante, o ativo financeiro versus o passivo financeiro do balanço patrimonial. Então, nós temos um superávit da ordem de R$ 1 milhão. E isso aconteceu após o 5º ano do prefeito. Então, nós já tivemos esse excesso de arrecadação que foi devidamente gerido para que nós pudéssemos chegar nesse superávit financeiro. Então, os recursos estão sendo muito bem geridos. Não vejo onde o senhor tem razão para dizer que os recursos não são bem geridos. Concluída a resposta ao munícipe, é o regulamento, o tempo, e né, não há espaço no regimento para um debate ou na audiência, mas a colocação do munícipe, eu não sei se o senhor está satisfeito ou não, mas tinha algum tempo, acho que já terminou, né? 1 minuto.
O senhor tem 1 minuto, senhor Stabrelli, para usar do seu tempo ainda. Eu não estou satisfeito, e acredito que todos que estejam ouvindo, seja aqui, seja pelo canal da Câmara, estejam satisfeitos, porque, como já foi citado aqui, inclusive por alguns vereadores, se não me engano, o senhor presidente também, muitas das perguntas que fazemos, a resposta que recebemos a pessoa que pode responder isso não está aqui. Por que, numa audiência pública de prestação de contas, a Prefeitura não manda para cá as pessoas capazes de responder as perguntas que temos? Porque, para nós, da população, não interessa tanto, interessa também, mas não é a nossa maior preocupação, se atingiu a meta fiscal ou não, se teve superávit ou teve déficit, né? A gente quer saber como que esse dinheiro está sendo gasto. Ele está sendo bem aplicado nas necessidades? As normas legais estão sendo atendidas em licitação, contratação de pessoal e etc. Está atendendo às prioridades que a cidade tem, que a população principalmente tem? Obrigado, senhor. Senhor Stabrelli, eu só peço ao senhor que consulte o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para ver qual é o objetivo dessa audiência. Então, nós não estamos fazendo nada além do que a lei determina. Nós estamos aqui para discutir comportamento de receita, comportamento de despesa, resultado nominal, resultado primário, despesas com pessoal, aplicação em educação e aplicação em saúde. Nós estamos fazendo justamente aquilo que a lei determina. Ô, Petrica, tudo bem? Bom dia. Só informando que as inscrições elas precisam ser feitas antes do início da audiência, né? Então, eu não tenho como abrir nesse momento. Ela já está no uso da palavra, já. Né? Eu lamento. Né? Então, mas a audiência começou às 10 horas. Antes da abertura da audiência, todos os munícipes, se tiver 30 munícipes aqui, eles podem se inscrever. Eu não tenho, aliás, o senhor sabe que eu defendo muito a participação da população, mas eu não posso também colocar 2 pesos, 2 medidas. Infelizmente, o senhor chegou atrasado. Por mim, não há impedimento, eu só penso que a inscrição poderia ter sido feita antes. Eu também recebi um material, eu concordo com o senhor, eu recebi um material em cima, mas isso não me impede de chegar no horário também. Concorda? Sim, mas o senhor podia chegar aqui e concluir isso. Mas, de qualquer forma, a audiência da Prefeitura eu passo para o Edu. Edu, se você autorizar, tudo bem, se não, não, audiência da Prefeitura. Eu acho que eu sigo as suas orientações, presidente. A audiência, Petrica, viu? Ela é da Prefeitura, se a Prefeitura autorizar, é porque eu vou seguir o que... Né, senão eu vou tumultuar. Né? Eu penso que quanto mais espaço aberto para a população, melhor. Então, mas nós já pegamos as inscrições. Até nós aqui temos isso, eu tenho um tempo para me inscrever, para falar. Se eu não me inscrever, eu não vou falar. Né? Então, mas o senhor concorda que o senhor chegou quase meia hora atrasado? Eu concordo, mas o senhor podia terminar a sua leitura aqui, né? Eu também terminei a minha aqui, né? Mas a audiência é barulho, Petrica, né? Viu, Petrica? Eu para dizer a verdade para você, para mim a audiência pública ela seria debate do começo ao fim. Aliás, essa apresentação de hoje, tomara que ela seja um padrão, viu, Edu? 15 minutos de apresentação e abrir para a população. Mas, assim, a gente também tem que seguir, né? Eu acho que eu seria injusto se eu abrisse para o senhor, porque já houve casos de pessoas chegar aqui, ó, já encerrou a inscrição. Então, não, hoje não.
Tudo bem. Tudo bem, então. Muito obrigado. Eu vou abrir agora para os vereadores. Eu assim, gente, eu gosto de ser justo, mas a gente também não pode abrir o princípio da ordem, né? Então, a audiência é 10 horas. Quando eu quero participar de algo, eu vou mover céus e terra e vou chegar no horário, né? Eu não abro, eu não flexibilizo, não alivio nem para um lado nem para o outro, viu, Edu? Para mim é a coisa assim. O pau que bate no Chico, bate no Francisco também. Então, se eu debato para um lado, eu debato para o outro também. Então, se eu quero participar, estou interessado, eu chego cedo. O São José Strabelli conseguiu chegar cedo, né? Outros munícipes chegaram cedo. Então, vamos lá. Vou abrir para os vereadores agora, começando pela ordem da mesa lá. Vamos seguir, né, alinhamento da mesa. Primeiramente, o vereador Angelino Lonesson. Tem a palavra, vereador, 5 minutos, né, e faça as suas colocações. Muito bom dia, senhor presidente, onde eu quero cumprimentar os nobres pares, cumprimentar também o Eduardo aí da Fazenda, se parabenizar já pela sua explanação, cumprimentar todo o público aqui presente. E eu volto um pouco, senhor presidente, em te parabenizar pelas atitudes antecipadas de estar colocando faixas na cidade, ou até mesmo a prefeitura, uma questão bem antecipada para que a população fique sabendo das audiências públicas e que tenhamos sempre possibilidade de maior número de pessoas presentes aqui nas nossas audiências. Mas voltando aqui ao assunto, muito obrigado, eu agradeço, senhor presidente. Voltando aqui ao assunto aí da audiência pública, Eduardo, praticamente quase todas as audiências em que vocês vêm aqui fazerem aí, o pessoal da prefeitura, a minha preocupação é quase sempre a mesma. O senhor menciona em vários itens aqui que atinge, ou melhor, ultrapassa as metas exigidas, os percentuais exigidos na saúde, na educação e outros itens aqui que o senhor já mencionou aqui. Menciona um superávit nas nossas arrecadações aí de trimestres atrás e de praticamente anos atrás. A minha pergunta é a seguinte, da minha preocupação. Lá atrás, quando nós assumimos, ou quando a administração Marcão Marques assumiu, existia uma dívida lá em que era faixa de 230 milhões. Com esses superávites, com essa regularização, vamos dizer assim, em que a prefeitura está fazendo, atingindo maiores percentuais na saúde, na educação, não sei o quê, essa dívida está diminuindo? O senhor tem como dizer, pelo menos, entre parênteses, o número que está ainda essa dívida, para que a gente possa também estar passando isso para a população? Muito obrigado, já te parabenizando, viu? Eu que agradeço a presença, agradeço a atenção do senhor, que sempre também nos dispensou. Essa dívida de curto prazo, ela está totalmente administrável hoje em dia. Nós tínhamos uma dívida de curto prazo na época de 100 milhões de reais. Hoje em dia, nós temos a análise do balanço patrimonial, nós temos o ativo financeiro versus o passivo financeiro. Então, se nós temos um total, hoje em dia, de 38 milhões, aliás, em 31 de dezembro, 38 milhões de reais no ativo financeiro, contra um passivo financeiro de 37 milhões. Então, isso gera uma sobra de praticamente R$1 milhão. Então, hoje em dia, essa dívida de curto prazo, que era de 100 milhões, ela está em 37 milhões. Então, está totalmente administrável. Aquilo que nós arrecadamos em um mês, nós conseguimos administrar os compromissos mensais e conseguimos cumpri-los. E a dívida de longo prazo, de acordo com o resultado nominal, vamos pegar aqui o quadrinho do resultado nominal, nós tínhamos 106 milhões de reais em 31 de 12 de 2020, nós temos hoje 102 milhões de reais. Então, houve uma queda de quase 4% dessa dívida de longo prazo, que, de acordo com a arrecadação, nós conseguimos cumprir também esses contratos. Então, nós estamos amortizando essas dívidas de acordo com o vencimento dos prazos. Então, como nós fizemos no ano passado, nós diminuímos a dívida. Esse quadrinho aqui do resultado primário, ele nos informa a amortização da dívida, 25.738.000 só no exercício de 2021, com mais
juros e encargos da dívida de 1.656.000. Então, nós destinamos para o pagamento da dívida de longo prazo 27.395.000. Então, as dívidas estão administradas de acordo com a gestão dos recursos arrecadados pela Prefeitura. E também aplicando sempre um pouco mais na educação, aplicando a mais em saúde e controlando as despesas com o pessoal. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço e fico satisfeito com esses números, que nós estamos podendo administrar essa dívida e estarmos cumprindo com os percentuais exigidos. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Não, pode continuar. O presidente já tinha determinado que ia começar na sequência do final. Aí. Obrigado, vereador César, presidente dessa audiência, em razão da saída do nosso presidente J. Júnior. Sr. Eduardo, bom dia aos vereadores, bom dia à vereadora Ana, bom dia ao público presente. Eu quero aqui, inicialmente, destacar a fala do senhor José Strabelli. A fala dele não é uma fala de oposição, é uma fala de situação dos dados ora contemplados. Eu não vejo como oposição, nem como qualquer tipo de retaliação. O senhor José fala o que muito munícipe gostaria de estar aqui falando, embora possa parecer, às vezes, um pouco metódico, mas é a expressão de muitas pessoas que gostariam de falar e estar aqui. Não é diferente também do que a gente fala, às vezes, pelos corredores da Câmara e da Prefeitura. O que o senhor José falou, vereadores e vereadoras falam também nos corredores entre nós. Mas o que eu queria ressaltar para o senhor, nós tivemos superávit aqui considerável, né? Impostos e taxas de contribuição, e também no ITBI. O ITBI estourou com 230% a mais. Teve várias empresas que fizeram várias obras, em virtude disso houve um acréscimo considerável. Eu que gostaria de falar com o senhor, não sei se é o local certo, o momento certo, ou tem que se fazer por escrito, é referente à folha de pagamento dos concursados. Há uma disparidade muito grande entre concursado e comissionado, às vezes exercendo a mesma função. O comissionado ganha R$5.000 e o concursado trabalha na prefeitura há 15 anos e ganha R$2.700. Como essa folha de pagamento está em 40%, nós deixamos de dar o aumento em 2020, agora vai entrar o aumento de 2021, nós deixamos de pagar ao funcionalismo cerca de R$3.300.000 por mês, que alcançaria os 51%. Então, R$3.300.000 por mês sobrou da folha de pagamento, digamos assim, que não se usou o percentual, o limite do percentual. Eu gostaria de deixar aqui adiantado para o senhor e para os vereadores e vereadoras também, esse pedido para que se reveja o salário dos concursados mediante aqueles comissionados que fazem a mesma função, ou correlata, uma função correlata, mas estão presos a um estatuto ou presos a um regime de previdência social, funcionários estáveis da prefeitura, efetivos, e vem o comissionado ali do lado, ganhando o dobro, às vezes, dele. Eu gostaria que o senhor me desse uma palavra a esse respeito, se é possível iniciar esse estudo para que os concursados, principalmente os da saúde, tenham os seus vencimentos, os seus salários majorados diante do percentual da folha de pagamento que está sobrando o percentual. Por favor. Muito obrigado, senhor Ezequiel. Nós, da contabilidade, lá na Fazenda, nós trabalhamos com números totais. Então, quando nós empenhamos uma folha de pagamento, nós não empenhamos para o José, para o Manuel, para o Antônio, nós empenhamos um total de despesa com o pessoal.
E o credor, para a gente, chama-se folha de pagamento. E isso vai analiticamente para o banco, né? Então, quem envia a folha de pagamento para o banco é do próprio departamento pessoal. E eu desconheço valores individuais da folha de pagamento, porque nós contabilizamos os totais. Então, eu acho que, se houver a necessidade, entrar em contato com a prefeitura para esclarecer um pouquinho mais esses detalhes. Porque, na Fazenda, nós desconhecemos analiticamente a folha de pagamento. Ok, eu concordo com o senhor, mas é um fato conhecido entre nós, vereadores e vereadoras, essa disparidade, essa distância, né? Razão pela qual, oportunamente, eu vou fazer um requerimento e pedir estudos e pedir que se demonstre por que não pode ser feito em razão de ter o comissionado e o concursado fazer uma função correlata ou, muitas vezes, quase a mesma função. Também tivemos aqui um acréscimo muito grande no FPM e ICMS. O que se deveu o FPM, esse aumento aqui, senhor Eduardo? Muitos acreditam... só para ressaltar que para esse ano já foi concedido, foi acordado com o sindicato 10% de correção dos salários e um aumento no cartão alimentação de R$ 110. Então, o que era de R$ 270 vai para R$ 380. Nós acreditamos que esse aumento na arrecadação que nós tivemos foi justamente em relação ao aumento de preços. Nós não podemos falar em crescimento econômico porque nós temos ainda um grande número de trabalhadores desempregados. Então, a exemplo, nós tivemos um aumento de quase, acho que 43% na gasolina, aumento no álcool, aumento na cesta básica. Isso tudo gera uma maior arrecadação. Então, quando a gente gasta mais para nos mantermos, nós também estamos elevando a arrecadação dos governos. Porque, dentro daquilo que nós adquirimos, nós temos a contribuição dos impostos. Então, esse sobrepreço, esse aumento de preço, gerou esse excesso de arrecadação. Nós não acreditamos em crescimento econômico, mas sim no sobrepreço que gerou o excesso de arrecadação. Muito bem. O senhor José falou sobre a contratação de uma empresa no valor de R$ 1.580.000, a empresa Instituto de Gestão de Cidades, IGCS, não é isso? R$ 1.580.000. O que vai fazer essa empresa? Ela está substituindo a empresa Prescom? O que ela vai fazer no município? Como eu disse, nós da Secretaria da Fazenda, nós chega a notificação para que nós possamos fazer o empenho e garantir a regularidade da despesa. O processo licitatório nós desconhecemos. Muito bom, senhor Eduardo, era isso. Muito obrigado e bom trabalho ao senhor, à sua equipe, viu? Obrigado pela presteza com que tem me atendido lá. O senhor Alexandre também, muito obrigado, eu agradeço. É sempre um prazer, chefe. Bom dia a todos. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa. De extrema importância esses esclarecimentos. A gente sabe que é um pouco complicado para a gente, são tantos números que a gente precisa ter um tempo para poder avaliar, enfim. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que eu acredito que é a pergunta que muitos vereadores têm sido questionado. Eu fiz uma indicação para o Executivo e eu queria dar essa resposta para essa população que tem me procurado. Eu queria saber o que a Secretaria da Fazenda tem feito acerca das vítimas que foram da última enchente, acerca de isenção de IPTU. Nós estamos sendo muito questionados que as famílias que foram afetadas pela enchente, Vila São João, Jardim Alegria, Samambaia, Quilombo, enfim, vários outros locais que foram afetados, e eles estão questionando acerca se a Secretaria da Fazenda está fazendo algo para que haja uma isenção no IPTU. E também acerca do FGTS, porque a gente precisava ter um decreto de calamidade pública para que essas pessoas que têm o seu fundo de garantia na Caixa Econômica, que elas pudessem retirar esse fundo de garantia. Porém, elas só podem retirar mediante o decreto de calamidade pública, e isso não aconteceu. Então, eu gostaria de
passar essa informação mais concreta para a população, se está tendo algum estudo para que haja isenção do IPTU das famílias que foram, as casas especificamente, que sofreram com enchente, e acerca desse decreto de calamidade pública, para que as pessoas que têm FGTS pudessem ter ali o seu direito de retirar aquilo que é deles por direito. São essas minhas perguntas. Bom dia, obrigado, vereadora. Em relação ao IPTU, eu acredito que há necessidade de que entre com requerimento na prefeitura, né, solicitando a viabilidade da isenção do IPTU em relação às enchentes e tudo o que ocorreu. Quanto à calamidade pública, isso fica a questão da administração, da Secretaria de Administração. Então, eu, como sou da Fazenda, infelizmente, não tenho essa informação. Então, as famílias que moram nas áreas afetadas pela enchente, elas precisam entrar com requerimento na prefeitura para que seja estudado e avaliado caso a caso? Eu acredito que essa é a melhor das ações. Então, tá bom. Eu acredito que muitos vereadores aqui dessa casa têm sido questionados acerca da isenção do IPTU. Então, acho que a gente vai trabalhar em cima dessa resposta. Se puder até enviar por escrito para nós também, porque foi enviado vários pedidos, indicações acerca de isenção, e vai ajudar bastante. Estamos sempre à disposição, somando aí para avançar cada vez mais no nosso município. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Bom, oi, César. Só uma informação, a Aline acabou de trazer. A transmissão ao vivo teve um problema técnico, não está sendo, mas a sessão está sendo gravada interna, tá bom? Dispensa a palavra, senhor presidente. Tem o Lucas? Dispensou? Então, vai eu mesmo. Bom dia a todos, presentes. Eduardo, seja sempre muito bem-vindo. Sempre muito objetivo, como foi colocado. Eu vou fazer algumas observações e 2 perguntas. A primeira observação é que todas as vezes que nós estamos numa audiência como essa, eu sempre faço o seguinte questionamento: por que esse material não vem antes para a gente? Essa audiência, ela não pode ser só pro forma, muito embora nós não tenhamos um conhecimento acirrado, a gente pesquisa, a gente busca para poder entender. Dentro do entendimento, ficou claro que é muito objetivo em relação a valores, então a gente sim precisa de um esforço maior para poder estar discutindo essa apresentação. Quando o seu José fez as colocações dele, eu entendo que é um munícipe muito dedicado às questões de prestação de serviço do município, e eu fico muito feliz que tem o seu José e outros munícipes com essa capacidade, que foi até ressaltado pelo vereador Ezequiel aqui, alguns pontos. Para a gente é muito bom, porque, por mais que essa prestação ela seja objetiva, não pode ser só 2 e 2, 4. É o que está sendo entregue com essa administração. E, realmente, muito embora a gente tenha os números aqui, o que está sendo entregue para a população, na sua grande maioria, a gente sente que está deficitário. Eu também percebo que, todas as vezes, você fala do mínimo ou do máximo legal de aplicações e respeitando isso. O que a gente pode fazer, especialmente em relação à educação e saúde, para que aumentemos essas aplicações? Quando a gente fala de investimentos e tem um valor aportado, o que é exatamente esses investimentos? Quando a gente fala de 396 mil de infra-orçamentária, o que é exatamente, como é aplicado isso? O que é desenvolvido com base nisso? Que é a infra-orçamentária que foi colocada, né? Então, o que é isso e aonde foi aplicado? E a questão da educação e da saúde.
E vou reiterar os questionamentos a respeito da folha de pagamento. É isso. Obrigado pelos questionamentos, vereadora. A intra-orçamentária já foi discutido aqui em outras ocasiões. Se nós pegarmos a despesa da Câmara, ela também tem despesa intra-orçamentária. Então, como nós temos o Instituto de Previdência, nós pagamos a cota patronal para o Instituto de Previdência. Como é um recurso que circula intramunicípio, ou seja, da Prefeitura para a Câmara, da Câmara para o Instituto de Previdência, ele é classificado como interorçamentário. Essas despesas, elas aportam o Instituto de Previdência para que ele capitalize recursos para futuramente pagar aposentadorias e pensões. Então, é um recurso que, para que não tenha dupla contagem, a Prefeitura arrecada, repassa para a Câmara repassa para o Instituto de Previdência. Então, é um recurso que entrou na Prefeitura, foi transferido para a Câmara pagou o Instituto de Previdência. Entrou na Prefeitura, a Prefeitura paga o Instituto de Previdência. Então, essas despesas são tratadas como intra-orçamentárias, por quê? Para que não haja dupla contagem, é um dinheiro que entrou na Prefeitura e foi para o Instituto de Previdência. O dinheiro que entrou na Prefeitura, foi transferido para a Câmara e entrou para o Instituto de Previdência. Agora, investimentos, geralmente são aquisição de material permanente, então, mesa, cadeira, veículo, e também as obras e instalações. Então, são pavimentações, são construções de prédios de próprios municipais. Então, esses são os investimentos. Entendi. Em relação à infraestrutura, a gente tem aqui alguma célula que fale nessa apresentação a respeito disso? Ela está onde? Infraestrutura, nós temos a manutenção da infraestrutura e nós temos os investimentos em infraestrutura. Então, não nos compete aqui, nesse momento, dizer analiticamente do que ocorreu. Mas, como a gente está falando de valores, objetivamente, quanto é aportado para a infraestrutura? Infraestrutura, nós temos aqui consolidado. Vamos dizer aqui os investimentos, que são da ordem de 9.811.000 em 2021. 9 milhões. Além do custeio, né? Ali dentro de outras despesas correntes, também estão todos os contratos de manutenção da cidade. São 179.978.000 aplicados no exercício. Essas despesas de dispensa de licitação, elas estão calculadas aonde, dentro do gráfico de parâmetro que a gente tem do nosso orçamento? Como nós dissemos, eu sou da Secretaria da Fazenda, nós recebemos a ordem, a autorização para empenhamento da despesa. Nós não conhecemos o processo licitatório. Então, eu vou refazer a pergunta, desculpe, Eduardo. É assim, estou lá na minha casa, tenho R$50 e é o que eu vou administrar o mês, R$50. Surge uma emergência, eu vou tirar da onde esse dinheiro? Eu quero saber se no nosso orçamento tem uma previsão para esses gastos de dispensa e aonde está identificado essa porcentagem. Não, o orçamento ele não é classificado por tipo de licitação. Não? Não, a dispensa é uma das modalidades de licitação. Eu sei. Assim como o convite, assim como a concorrência pública e como a tomada de preço. Então, o do orçamento, sai o dinheiro? O orçamento ele não classifica a despesa por essas modalidades. Mas eu tenho que pagar esse contrato. Da onde sai? Sim, sai do orçamento, de acordo com a dotação. Se for um serviço de terceiro pessoa física, nós temos dotação. Se for um serviço de terceiro pessoa jurídica, nós temos dotação. Se for um investimento, nós temos dotação. Se não tivermos dotação, nós temos os remanejamentos por meio dos créditos suplementares para suportar essas despesas. Entendi. Em relação à educação e à saúde, para a gente não ficar nesse mínimo, porque a gente fala, legalmente estamos atendendo. Perfeito. E a gente sabe que nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é legal, e por aí vai. Como a gente faz para sair desse limite? Para aumentar o limite, só através de uma mudança na Lei Orgânica Municipal. Então, nós seguimos o que a Constituição determina. Isso a gente sabe. 25% e 15% da saúde, das receitas resultantes de impostos. Então, não existe uma possibilidade de um aporte maior? Um aporte maior nós já fazemos. Nós já fazemos. Tanto é que na educação nós investimos quase 26%. E o mínimo? E na educação, o mínimo 25%. E na educação, na saúde, 22% contra o mínimo de 15%. De 15%. Então, nós estamos bem
né? Principalmente na saúde, nós estamos bem além do limite mínimo obrigatório. Obrigada, Alexandre. Só enfatizar da próxima vez, como a gente sempre pede, uns bons dias antes o material para a gente, por favor, e a gente disponibiliza para a população. Nós encaminhamos ontem, logo após o horário do almoço. Chegou para mim por volta das 16. Levando em consideração que a gente disponibiliza na casa a cópia sem custo, e o pessoal trabalha para a audiência hoje cedo, eu acho que pelo menos uns 3 dias úteis antes, caso vocês consigam, é o que a gente está pedindo sempre, seria muito interessante. Vamos nos esforçar para isso. Obrigada. Eu quem agradeço. Eduardo, bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes, bom dia ao público também que está presente e que nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube da Câmara Municipal. Eduardo, eu quero fazer alguns questionamentos de maneira mais pontual com relação ao IPTU. Nós temos que a Lei 001, de 30 de dezembro de 1994, e ela trata, né, o Código Tributário do município de Itupeva, teve alguns critérios, né, para a isenção do IPTU, que foi alterado pela Lei Complementar 482, de 7 de fevereiro de 2020. E eu tenho recebido vários questionamentos de munícipes, principalmente daqueles que eram aposentados, que tinham a condição de, através de requerimento, solicitar a isenção, né, do IPTU, e por conta desses critérios, dessas alterações, eles não conseguem mais entrar com esse pedido de isenção. Tem como a gente saber nesse imbróglio de números, digamos assim, que a gente acaba tendo aí uma visibilidade de números que, para a gente ter um pouco mais de entendimento e também de esclarecimento, precisávamos de um pouco mais de tempo de estudo, né, tendo em vista o horário que nós recebemos o material. Tem como saber o comparativo de arrecadação, digamos, a mais por conta desses imóveis que tinham a isenção e que agora passaram a contribuir? Tem como a gente ter essa informação, essa diferença, esse comparativo? Eu acho possível, sim, que desde que nós tenhamos essa informação na Secretaria da Fazenda, mas agora, analiticamente, aqui, nós não temos essa informação. Mas eu acredito que seja possível, sim. Tá, eu vou solicitar via requerimento, inclusive é matéria do meu próximo requerimento. E também ontem, salvo engano, anteontem, eu recebi no gabinete uma munícipe e ela estava revoltada com alguns critérios com relação à questão da cobrança do IPTU dela. Por quê? Ela mora num bairro e ela pegou o carnezinho do IPTU e nós temos como costume, às vezes, fazer alguns comparativos e, às vezes, em conversa com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, acaba surgindo aí algumas diferenças, né, algumas informações que acabam não batendo. E ela trouxe para mim, e veio junto com essa vizinha para conversar, a capa do IPTU de cobrança do imóvel dela e também da vizinha. E ela passou pela secretaria, passaram uma explicação para ela que, assim, para mim, é muito estranha. Eu nunca ouvi falar, né, desse formato de diferenciação para que você tenha aí o valor do imóvel, né, da construção, o metro quadrado da construção. O da vizinha dela, o metro quadrado é de R$ 508,09. E o dela está em R$ 1.019,28. Nós estamos falando, em comparativo, de uma construção um pouco maior ainda da vizinha dela, em comparação com a dela, mas o imóvel tem a mesma metragem. E ela, com essa dúvida, acabou conversando com vários outros moradores e sabe-se lá porque ela foi premiada com essa questão. E ela, passando pela secretaria, a justificativa é que na construção dela foi usada massa fina, que na construção dela tem esquadria de alumínio. Eu até analisei a parte de Código Tributário através da Lei 001, né, de 1994, mas não consegui achar esses parâmetros.
Consegue esclarecer um pouco, Eduardo, por que essa diferenciação e como a secretaria consegue fazer esse estudo se eu utilizei massa fina, se eu utilizei esquadria de alumínio ou se o meu vizinho não utilizou? Eu, sinceramente, achei assim uma justificativa muito vaga, né? Você pode me esclarecer, por gentileza? Até onde eu conheço, existem pontos de classificação do imóvel. Então, de acordo com essa estrutura, o valor vai aumentando. Se vai aumentando o valor do imóvel devido à qualidade da construção, automaticamente aumenta o valor venal, aumentando o valor venal, aumenta o valor do IPTU. Existem pontos de classificação. Quem classifica é a equipe que faz a análise do imóvel, né? Então, eu desconheço analiticamente esse nível de classificação, mas, se houver a necessidade, pode mandar a matrícula do imóvel lá para a gente, nós vamos avaliar o processo. Tá ótimo, Eduardo. Agradeço. Um prazer, muito obrigado. Bom dia aos vereadores, bom dia ao nobre Joel Maranhão, Strabelli. Toda a crítica eu vejo como construtiva. O senhor, como munícipe aqui, faz um belíssimo trabalho. Du, só tira uma dúvida para mim, Eduardo, me perdoa. A dívida de curto prazo e a de longo prazo, você pode me falar o valor, por favor? Como nós dissemos anteriormente, a dívida de curto prazo ela está em 37 milhões e nós temos disponível 38 milhões. Então, nós conseguimos reverter de um déficit financeiro que foi assumido no início da administração para um superávit financeiro agora no final do exercício 2021. E a dívida de longo prazo, aqui no resultado nominal, ela era de 106.513.000 em 31/12/2020, ela passou para 102.398.000 no final de 2021. Então, é uma redução de quase 4% dessa dívida. E, de acordo com a arrecadação e esse controle financeiro que nós temos, desculpe, toda a dívida de curto prazo ela está sendo paga, todas as despesas mensais da prefeitura estão sendo quitadas, e a dívida de longo prazo, os contratos estão sendo respeitados e amortizados nos seus vencimentos. Entendi. Essa dívida de longo prazo, ela está atrelada a Selic, atrelada a alguma coisa, ou já está fixado? São contratos individuais, geralmente a taxa Selic. Tá, muito obrigado, tá? Imagina, é um prazer. Bom dia, Eduardo. Bom dia, público presente. Sou José Strabelli, representando a população aqui. Vereadores, vereadoras, presente. Eduardo, só tenho aqui a agradecer a sua apresentação, bem dinâmica. Eu teria algumas coisas para colocar aqui, o Angelim colocou no começo, que é sobre a nossa dívida, né, que a atual administração pegou no começo da gestão. Tinha uma outra coisa aqui também, a questão dos IPTUs, né, que a Ana colocou, que a gente, acho que todos os vereadores aqui são procurados nessa questão, a questão do FGTS, que é um direito do trabalhador, mas que precisaria-se de um decreto de calamidade, e isso não foi feito, né? Mas era isso, uma das colocações seriam essas que eu teria que estar colocando. Queria agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho, pela apresentação. Você sempre vem vindo aqui nessa casa, conte com esses vereadores, conte com essa casa. Sou José Strabelli, muito bem colocado aí as suas colocações, representando a população, agradecer, né? Sempre bem-vindo aqui nessa casa. E eu acho que, se você quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. A minha questão aqui é só agradecer a sua presença aqui hoje, agradecer a
apresentação para a gente. Muito obrigado, vereadora. Eu quero aqui, em nome da administração do prefeito Marco Marque, agradecer a atenção que esse legislativo sempre nos dispõe. É muito prazeroso para nós apresentarmos os números positivos que nós tivemos no exercício de 2021. E só lembrando que aqui, né, nós fazemos aquilo que determina a legislação, né? Então, o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, ele fala assim, olha, você vai demonstrar em audiência pública o comportamento das receitas, das despesas, do resultado nominal e do resultado primário. E também as despesas com o pessoal. E aí nós colocamos também despesa com educação e despesa com saúde. Então, nós procuramos aqui demonstrar com transparência aquilo que a legislação determina. Então, se tiver a sugestão de algum quadro que possa esclarecer um pouco mais, que não seja muito complexo, nós estamos à disposição também. Então, nós aceitamos sugestões. Muito obrigado mais uma vez, foi um grande prazer. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, vereadores. Público presente. Declaro encerrada, então, a audiência.